Muito bem. Shabbat Shalom para todos. Que haja paz nesse sábado. Que seja um dia abençoado para todos vocês que estão recebendo essa palavra. E eu lhes convido a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Gênesis 14, 18. Nós vamos pedir orientação a Deus. Eu lhes peço agora, esquecem qualquer a fazer, tá? Colocam seus filhos para respeitar esse momento e que todos estejam focados naquilo que o Senhor estará falando com todos nós. Senhor Deus e Pai Celeste, lhe agradecemos nesta tarde, lhe pedimos carecidamente que a presença do seu Espírito Santo esteja entre nós. Perdoa, Senhor, os pecados que hoje poderíamos ter cometido, desagradado, Senhor. Eu lhe peço carecidamente que o Senhor nos ajude com nossas dificuldades e que o Senhor nos instrui para que o conhecimento nos sirva para o cumprimento da tua vontade aqui na terra, pois lhe convidamos aqui, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, glória a Deus. Gênesis 14, versículo 18, mas sempre, como nós estamos estudando de forma cronológica, é importante refrescar um pouco suas memórias do que estudamos sábado passado. Espero que todos pegaram essa palavra, que foi uma palavra muito profética, ou seja, que se insere perfeitamente naquilo que esse ministério está passando e também deseja preparar. Lembra-se, trata-se do sobrinho de Abraão, chamado Ló, que decidiu se transferir por uma cidade, por razão de problemas, vamos falar assim, familiar, e ali Ló se refugia em Sodoma. Só que depois da sua decisão, ocorreu uma guerra declarada de 5 reis contra 4. Ou seja, lá nas planícies de Sitim, se me lembro bem isso, aonde estava e continua estando o Mar Salgado, né? Pois houve uma grande batalha e o rei de Sodoma perdeu sua batalha e foi totalmente despojado dos seus bens. Todos os habitantes de Sodoma foram exilados pelos reis Kedorlaomer e os outros reis, e a notícia chega para Abraão, e Abraão, obviamente, dirigido pela direção de Deus, se levanta, corajoso, valente, e recebe a direção por parte do Senhor de levantar 318 homens valentes, nascidos da sua casa, para recuperar aquilo que o adversário tomou e roubou. É muito profético isso, porque acredito que todos devem se ver nessa batalha que diariamente nós estamos enfrentando, porque quem não foi no passado saqueado por Satanás em áreas da sua vida, e que na medida que Deus nos chama para a sua vontade, seu reino, pois há uma reconquista. Existe uma reconquista que Deus vai nos orientar se, obviamente, estamos dispostos a obedecer tudo aquilo que o Senhor, nosso Deus,
nos mande fazer e obedecê-lo. Ou seja, vocês estão nesse ministério para receber armas letais, espadas mais afiadas que uma espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, que são armas que nós devemos usar. Terça-feira nós também temos aprendido sobre outros tipos de espadas, mas que não são as espadas da palavra, mas outras espadas. Mas Deus tem nos armado nesses dias, não é, queridos? De uma maneira maravilhosa e surpreendente. Então, nós vamos entender o que aconteceu depois dessa batalha. Ou seja, Abraão venceu, obviamente, e a Bíblia introduz, curiosamente, um personagem que não se fala anteriormente, que pela primeira vez introduzido por Deus, um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque, eu não sei se chama a sua atenção, se esse nome já lhe é familiar, mas nós vamos ver um personagem, na verdade, muito importante, que inclusive esse Melquisedeque nós encontramos no Novo Testamento, ou seja, ele é citado no Novo Testamento por ser realmente uma imagem, uma figura importante na Bíblia. Por quê? Porque nós vamos ver que Abraão, depois dessa batalha, vai orientado por Deus, porque era um homem de Deus, que falava com Deus. Ele foi orientado em pegar os seus dízimos, ou seja, tudo aquilo que tinha recebido por parte de Deus, pela sua obediência a Deus, entregar o dízimo a Melquisedeque, né? Bom, muito bem. Então nós vamos lá no Gênesis 14, 18. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bom, como eu lhe falei anteriormente, Abraão é movido por Deus depois de ter vencido a batalha. Ele traz, pela primeira vez, se relata dos dízimos. Ele traz os dízimos ao pé de um sumo sacerdote. Quem era Melquisedeque? Da onde surgiu esse Melquisedeque? De repente. Então a Bíblia fala que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo de Salém. Agora, na cronologia do tempo, é importante entender aonde você se localiza, pois Abraão aparece bem antes de Moisés e de Davi, né? Mas a grande pergunta que poderíamos nos fazer o quê? É como surgiria um sacerdote em Jerusalém, sendo que Abraão é o patriarca de uma geração escolhida por Deus que ainda não tinha surgido. Ou seja, como Deus poderia ter suscitado um sacerdote do Deus Altíssimo em Jerusalém e, além disso, superior a Abraão? Você sabia que Salém era Jerusalém? Ou seja, não era ainda Jerusalém.
Jerusalém veio depois. O nome de Jerusalém veio depois de Abraão. Mas na época de Abraão, Jerusalém, que vocês conhecem hoje, a cidade escolhida, se chamava Salém. Inclusive, Jerusalém. Você viu? Dois nomes, Jerusalém. Não é Salém, Zalém. Jerusalém vem de duas palavras, Jerusalém. Jeru, por que Jeru? Porque depois de Abraão, uma civilização chamada Jebuseus conquistaram Salém. E foi nas mãos dos Jebuseus. E era a cidade chamada Jebus. Jebus. Mas nos tempos que quando Davi veio e reconquistou Jerusalém, aliás, Jebus, das mãos dos Jebuseus, aí a cidade se tornou Jerusalém. Ou seja, Jebus, Salém. Salém significa que? Shalom, vem de shalom, paz. A paz. Ok? Então, vamos lá. O que estava lhe falando é que como Deus poderia ter suscitado um sacerdote do Deus Altíssimo em Jerusalém e, além disso, superior a Abraão. Por que superior a Abraão? Realmente eu me atrevo a dizer aqui superior a Abraão. Eu disse superior a Abraão porque a Bíblia diz que Melquisedeque abençoou Abraão. Olha isso. Abençoou Abraão e trouxe pão e vinho. Então, vocês precisam saber que quando uma pessoa abençoa outra pessoa, para abençoar uma pessoa, essa pessoa ela deve estar no mínimo, no mesmo nível e posição espiritual que a outra pessoa. No mínimo. Normalmente, quando uma pessoa procura se casar, ela vai pedir a bênção sacerdotal. Por quê? Porque é necessário que a autoridade espiritual, que se haver mais perto de Deus, ou seja, num nível maior dos que querem receber essa bênção, é necessário que a bênção seja liberada por uma autoridade superior. E no caso de Melquisedeque abençoou Abraão. Então, na verdade, quando uma pessoa abençoa outra pessoa, ela autoriza no céu o fato que as bênçãos de Deus recaia sobre outra pessoa. E ali o que acontece? O que acontece é que na terra a pessoa colherá os benefícios da bênção. Ou seja, quem abençoa deve ter a autoridade do mundo espiritual para fazer isso. E deve ter uma posição outorgada pelo Eterno para autorizar ou não as bênçãos do alto. Isso é uma lição que o Espírito Santo está nos dando sobre vocês abençoar. Cuidado, e já falei isso em outras oportunidades, né? Nós não podemos abençoar aquilo que Deus não nos deu autorização para abençoar. Entenderam?
Porque quando você abençoa uma pessoa, por exemplo, que não vive, não quer viver e não obedece a Deus na sua intimidade, você está dizendo que mesmo assim, independente da sua seriedade, do seu compromisso, da sua santidade, eu libero para que lá no céu tu recebe bênção sobre tua vida. Mas não é assim que Deus faz. A bênção, ela tem que se acompanhar de um compromisso. E obviamente que Abraão podia receber a bênção de um sumo sacerdote que em Salem se chamava Melquisedeque. Agora, somente um sacerdote, o homem que está com Deus, que conhece Deus, pode fazê-lo. E toda pessoa que não tem Deus dentro de si, não tem autoridade para abençoar. Sabia disso? Não tem autoridade. Ou seja, para dizer a verdade, serão palavras no vento. Não vai acontecer nada. Porque para ligar na terra e que seja ligado no céu e Deus liberar por ordem da pessoa as bênçãos de Deus, tem que ter crédito. Agora é diferente. Amaldiçoar é diferente. Aí as coisas do mal só basta não estar com Deus. Aí a maldição, feitiço, aí funciona. Por quê? Porque é promover o reino de Satã. Mas isso são coisas diferentes. Mas a bênção vinda de Deus é algo bem diferente. Bom, eu continuo. Melquisedeque era um homem conhecido de Deus em Salem. E algo importante devemos aqui entender. O quê? E já falei que mesmo mais tarde, Davi conquista Jerusalém bem antes, né? E Jerusalém, vocês precisam entender que Jerusalém foi e sempre foi o alvo de Deus. Você sabia que Jerusalém é a cidade escolhida por Deus? Desde seus inícios. Até o dia de hoje, Deus quer essa cidade. E é uma promessa. E essa promessa é que o Rei dos Reis virá e habitará em Jerusalém, fará de Jerusalém o seu trono. Então, antes de Abraão, durante Abraão e depois de Abraão, Deus quer Jerusalém. O assunto sobre Jerusalém é bem antigo e é um mistério. Olha que fala em Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote, falando de Jesus, tá? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha isso. Fala em Salmo 110, fala de Melquisedeque, pessoal. Falando de Jesus, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará
cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então preste atenção o que eu quero ensinar para você nesta tarde. Deus escolheu Abraão para que a partir de Abraão seja escolhido uma descendência escolhida por Deus. Mas isso não quer dizer que antes de Abraão não existia pessoas escolhidas por Deus, para Deus se revelar a elas. Ou seja, é o caso de Melquisedeque, que surgiu do nada, porque sabemos que Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua parentela e já vou te mostrar por onde deves ir, a tua descendência, te dou a promessa. Mas esse Melquisedeque de repente aparece, mas era um homem que tinha muito comunhão, intimidade com Deus. Agora, aqui no livro de Salmos que acabo de ler, o salmista, dirigido pelo Espírito Santo, ele compara Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo, como um tipo de Cristo. Não significa que era Jesus. Não, mas era um tipo de Cristo. Porque em Salmos diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Aí eu pensei, mas Senhor, por que seria? Por que Deus compararia Melquisedeque com Jesus? O que os fazem parecer? O que Deus quis fazer entender em época de Abraão? O que seria a representação dessa figura sacerdotal? Então, eu vou lhe responder que Melquisedeque é um tipo de Cristo. Por quê? Porque, primeiro, ele foi rei em Jerusalém. Primeiro, Melquisedeque foi rei em Salém, Jerusalém. Número 1. Número 2, ele também foi sacerdote do Altíssimo. Então, tenta me seguir. Um rei pode ser rei sem necessariamente ser sacerdote. Concorda comigo? Um rei pode ser rei sem necessariamente ser um sacerdote. Mas Melquisedeque, além de ser rei da cidade de Salém, de Jerusalém, ele ocupava também uma posição privilegiada no mundo espiritual. Qual era? Era um sacerdote. Isso vos faz lembrar de quem? Jesus também. Jesus, ele virá em Salém, em Jerusalém. Olha aí a profecia. Você entende como Deus se esconde por profecia, por simbologia no Antigo Testamento? Você entende como é importante entender a revelação do Antigo Testamento? Que, na verdade, sempre aponta para Cristo. Quando Deus suscitou o Melquisedeque, você acha que não pensou em Jesus? Aquilo que ele já estava planejando fazer futuramente? Claro que sim! Não é tremendo isso? Então, Melquisedeque, sacerdote, em Salém, ou seja, ocupando uma posição espiritual em Jerusalém, e além disso, um rei. É exatamente aquilo que haveria de vir em Jerusalém. Em breve
voltará nosso Senhor como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha o que ele fez. Olha que Melquisedeque fez. A Bíblia fala que ele distribuía pão e vinho. Ele veio até Abraão, aliás, desculpa, é Abraão que trouxe o dízimo, mas em troca, Melquisedeque trouxe pão e vinho. Qual é a simbologia do pão? E qual é a simbologia do vinho? O pão simboliza a palavra de Deus. Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. O maná, o pão da palavra. Somente um sacerdote que tem intimidade com Deus tem autoridade para distribuir o pão. Você lembra na festa dos tabernáculos, quando Deus nos ensinou a sermos sacerdotes reais e pegar aquele cilindro e amassar aquela massa a fazer pão para que vocês sejam uma pessoa que produz pão, que saiba fazer pão sem fermento. Lembra disso? Você lembra da uva? Que representa também o vinho, a aliança. Pois a figura sacerdotal deve também se encontrar em você, como já está em Jesus, que é o pão da vida e que é o vinho, que representa tanta aliança como a alegria, o seu gozo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o pão e a palavra é Jesus e o vinho representa o sangue de uma aliança. Ou seja, só um sacerdote capaz simbolicamente de produzir palavras vindo do alto e falar sobre a aliança. E Melquisedeque teve essa autoridade. Glória a Deus. Lembre-se que Deus, ele sempre age profeticamente e com simbologias. Instituir Melquisedeque na posição que ocupava em Jerusalém é como se Deus falasse: meus planos de conquistar Jerusalém e ser rei para sempre na cidade santa não serão abolidos jamais. E além disso, por meio de Abraão, a sua descendência também será herdeira dessa terra, para que junto a mim, o Rei dos Reis, se tornem sacerdotes reais, habitantes eterno da Nova Jerusalém. Glória a Deus. Você entende como tudo tem um sentido? E Deus tem nos dado a revelação. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos continuar. No versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. O dízimo. Se tem pessoas agora que têm dificuldade de entender sobre o dízimo, pois hoje é necessário que vocês entendam a obediência e a direção de Deus.
Já vocês começam a me conhecer. Eu não sou do tipo endoctrinar e forçar a barra sobre a condição financeira de obediência sobre dízimos e ofertas. Mas, se não enfatizar e não ensinar para vocês a importância de vocês serem estritamente fiéis nos seus dízimos e nas ofertas, que sai do seu coração, que é gerado do seu coração para ofertar na casa do Senhor, pois ali a minha pregação, o meu evangelho seria incompleto. E, além disso, deixaria eu de abençoá-lo. O dízimo, o devorador, a Bíblia diz que ele é repreendido, nós vamos ler isso, quando uma pessoa entrega os seus dízimos ao sacerdote, a um Melquisedeque. Porque Abraão trouxe os dízimos a Melquisedeque. Só que vocês precisam entender que a bênção repousou sobre Abraão, porque as fontes de Abraão não eram iníquas, eram santas. E eu me atrevo a lhe dizer que nenhum dízimo de uma pessoa que está em desobediência trará prosperidade. Vocês podem dizimar numa igreja e fazê-lo dentro da sua concepção para Deus, mas nunca será abençoado por causa dessa atitude de você dizimar, porque as fontes que vocês estão dizimando não são corretas. E as fontes que Abraão entregou, ou seja, os 10%, foram corretas. Por isso que recebeu a bênção do sacerdote. Além de entregar os 10%, além de obedecer a Deus, Abraão estava apto a receber por parte de Deus do céu a liberação daquilo que Deus queria entregar na vida de Abraão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Bom, aqui nós vemos que Abraão derrotou reis para tomar de volta Ló e suas famílias. Presta atenção que eu quero sublinhar aqui. Abraão derrotou reis para tomar de volta Ló e suas famílias. E assim também é o rei dos reis. Porque ele voltará para derrotar reis e nações no dia da batalha de Armagedão. Você lembra disso? Ou seja, o rei dos reis os derrotará junto ao seu exército. E qual exército é esse? Os filhos legítimos de Abraão. Glória a Deus. Agora, outro ponto, nós estamos falando sobre justamente esses dízimos. Desculpa que eu dei uma pequena escapada aqui, mas estou voltando. Sobre os dízimos. Desde o início da igreja, cujo Abraão simbolicamente seria o patriarca, Deus ensinou a Abraão a trazer os dízimos ao sacerdote. E olha que fala em Mateus 23. Ai de você, mestre da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, diz o Senhor, sem omitir aqueles. Ou seja, Jesus não aboliu o dízimo. Ele diz, vocês devem fazer isso. Porém, vocês estão omitindo outras coisas. Em Levíticos 27:30 diz assim, todos os dízimos da terra
sejam dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Está decretados, querido. Deus decretou isso. Deus decretou isso. Todos os dízimos da terra de você, não é seu, é de Deus. Pertence ao Senhor. Então eu lhes convido de fazer prova da fidelidade. Obviamente que Deus não precisa do seu dinheiro, mas porque Ele é o dono de tudo. Mas Deus prova, porque o dízimo é fé, querido. O dízimo de você, daquilo que você quer, é uma atitude de fé, de confiança, de dependência e também de provisão no ministério no qual vocês estão hoje. Todo aquilo que esse ministério receberá, obviamente, nós temos muitos planos, muitos objetivos, embora nós não investimos em tijolo, mas precisamos de computadores, precisamos de sala amanhã, onde teremos louvor, um lugar onde será live, ministrando, com som, com músicos, enfim, e também projeto de alcançar, ajudar outras pessoas, né? Missionários. E a igreja precisa, sim, também de recursos. Não é errado falar sobre isso. Então, é importante que hoje vocês tenham a revelação daquilo que Deus vos pede. Eu continuo no versículo 21, queridos. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Gente, eu termino com essa reflexão aqui, que é incrível. Eu acredito que talvez fala para alguns de vocês aqui. Eu quero abordar aqui sobre sobre dependência financeira. Vocês depender de Deus financeiramente. A dependência financeira se aprende quando um Abraão aprendeu a ser fiel no pouco. Antes de Abraão conquistar aquilo que os reis Laomer tomou, né, do rei de Sodoma, quando Abraão reconquistou tudo, Abraão já era muito rico, mas muito rico. Pela mão de Deus, obviamente, e não pela mão do rei de Sodoma. Você sabe o que eu quero dizer por essa reflexão aqui? Que não faltarão oportunidades para que por fontes iníquas Satanás lhe apresente um meio rápido e eficaz de lhe enriquecer ou de tentar resolver o seu problema financeiro. Vocês entenderam o que nós estamos lendo aqui? Depois de Abraão reconquistar tudo que foi perdido, vem o rei de Sodoma e diz assim: fica tudo contigo, mas eu quero apenas as pessoas. E Abraão diz assim: não.
Eu não quero nada, eu não quero nenhum centavo, eu não quero nada, não quero ouro, não quero prata, eu não quero nada. Por quê? Porque eu não quero que tu ou outras pessoas digam, não foi Deus que me enriqueceu. Não. A minha dependência é Deus. Eu não preciso de fonte iníqua. Você sabia que Sodoma era uma cidade tão corrupta, tão iníqua. É por isso que foi destruída depois, né? Nós vamos ler depois que ela foi destruída, completamente destruída, por causa da sua iniquidade, da sua promiscuidade. Ou seja, que tipo de fonte poderia fazer com que Abraão se beneficiasse? Abraão era um homem tão fiel e tão dependente a Deus que ele se recusou a adquirir riqueza por fontes iníquas. E queria manter seu testemunho, a saber, quem me enriquece é Deus e não o rei de Sodoma. Ou seja, no caso de Abraão aqui, para que Satanás pudesse seduzi-lo e tentá-lo nessa área, era necessário que a oferta seja de peso. Concorda comigo? Porque foi uma tentação. Mas a tentação foi vencida. Por quê? Porque Abraão entendeu que se ele mantivesse a sua intimidade e aliança com Deus, este não precisaria de ajuda do rei de Sodoma. A quem você tem recorrido? Ao rei de Sodoma? Para ajudar a sua caminhada, torná-la mais fácil? É isso? Você tem aceitado as ofertas do rei de Sodoma? Ou a oferta do rei dos reis? A chave da prosperidade e da provisão divina está no guardar os princípios que Deus estabeleceu para a sua vida. E as situações que serão proporcionadas por Deus para que sejam provados na obediência e dependência. A necessidade dá ao homem o direito de escolher o caminho da vida ou o caminho da morte. E escuta isso. Há momentos em que Deus não quer que você ganhe. Lhe surpreende isso? Se existem portas, as portas que Deus abre, ninguém fecha, mas as portas que Deus fecha, ninguém abre, nem você. E se uma porta que você quer abrir e Deus diz não, está fechada e tu não abrirá? Mesmo que lhe atrai, porque talvez seja uma porta aos seus olhos que vai permitir facilitar certos alcances para beneficiá-los de maneira talvez mais imediata, mas amanhã será a morte para a sua vida. Então, há momentos em que Deus não quer que você ganhe. Não quer que você tome
dos despojos de Sodoma. Não é para você. Não é para você ter. Mas se Deus quer que você perca para logo ganhar. Abraão perdeu uma riqueza, ou seja, gente, tudo que a cidade de Sodoma tinha deveria chegar às mãos de Abraão. Você tem noção de tudo isso? Quanto dinheiro, quanto ouro? A minha pergunta, Abraão perdeu? Sim, perdeu. Em primeira instância, mas ganhou. Perdeu, mas ganhou. Vocês conseguem entender? Que vocês serão provados na sua obediência e fidelidade a Deus, na sua integridade a Deus, segundo as escolhas que vocês irão fazer, quando o inimigo vos dará uma oportunidade de você ganhar, quando vocês devem perder. Eu falo muito sobre isso, e Deus tem nos ensinado muito, que o caminho da cruz, não é ganhar, é perder para ganhar. É perder amigos. Se são pessoas que não me levam, que não me incentivam, que não me encorajem a alcançar os alvos que Deus quer que eu alcance. Perder o ego. Não aceitar propostas, desonestidades, proposta de Satanás em áreas que devo recusar. É tempo de vocês serem filhos de Abraão. Porque quem é filho de Abraão se parece a Abraão. E esse homem realmente deu testemunho de um homem de fé, não apenas pela sua renúncia, mas pela sua obediência. É se despojar de tudo para depender de Deus ao ponto de escolher um deserto para ser próspero e ao ponto de negar os manjares de Sodoma. Abraão não perdeu por ter deixado passar essa fatura de Sodoma. Abraão não perdeu quando tirou dele 10% para dar a Deus. Abraão ganhou. Quem não gosta de perder, com Deus, não serve para Deus. Que não perder sua própria vida, diz o Senhor, por minha causa, este não será digno de mim e nem terá vida. Mas, quem quiser preservar, ganhar sua vida, não será digno de mim. Mas quem perder sua vida por minha causa, este poderá se aproximar de mim, retificando. Você tem negociado com Deus? Se você tem negociado com Deus em certas áreas, aonde você se deixou vender,
eu lhes garanto que o Senhor lhe dará outras oportunidades de ser fiel. Porque diferente antes da palavra e depois da palavra. Porque a palavra, lembre-se, ela vos arma, vos prepara para o dia da manhã. Se um dia você foi desqualificado, porque ninguém vos ensinou, pois hoje aqui vocês estão se preparando para vencer o diabo, Satanás, que no passado vos fez e nos fez fantoche, marionetas, escravos do pecado, interesseiros, egoístas, manipuladores, aproveitadores. Mas hoje é diferente. Seremos filhos de Abraão. Feche os seus olhos e oremos. Pai, a dependência do Senhor nos fará ganhar. E não faltarão oportunidades de sermos tentados para que aprendamos a perder como Abraão perdeu essa quantia, esse despojo de uma cidade toda. Não faltarão oportunidades para dizer, eu perdi por tua causa, Senhor, e alegrar-se por isso. Aprende, ensina, Senhor, desculpa. Ensina essa aldeia, como tu a chama, esse povo, a ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. E quem pensa que dizimando está perdendo, é que não entendeu nada. Porque ali Deus quer que você perca 10% para que você ganhe muito mais. E outras coisas que são necessárias perder. Propostas que no passado temos aceitado, mas que hoje, pelo conhecimento e por sua palavra revelada, estamos dispostos a mudar, porque decidimos ser filhos de Abraão e no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Lhe agradecemos, Pai. Amém e amém. Um grande abraço, meus queridos. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Sejam fiéis e guarde e medite essa palavra no seu coração que merece um esboço. Um abraço. Deus abençoe, amados.